Olá, pessoal. Eu sou a professora Tainã Fragoso. Sejam todos muito bem-vindos à nossa 7ª aula de gestão e normalização. Só para esclarecer para o pessoal da TEL 482, TPL 332 e TST 212, na semana passada nós teríamos nossa 6ª aula, né? E devido à antecipação do feriado, não tivemos aula 6. Por isso, essa semana, seguindo o planejamento, já estamos aí na nossa aula 7. Hoje a gente vai falar um pouquinho aí de departamentalização, de organogramas e de técnicas de administração, tá? Bom, vamos entender então o que é departamentalização, esse palavrão aí, né? Nada mais é do que um dos conceitos básicos de organização aí dentro de uma empresa, tá? Então, consiste no agrupamento de atividades diferentes em unidades especializadas dentro de uma organização. Esse agrupamento tem o objetivo de organizar, facilitar a supervisão, a coordenação e otimizar buscas por resultados. Então, é organização dos departamentos da empresa, tá? Departamentalização é organizar aí os departamentos dentro de uma empresa. Segundo Rebouças, em 2019, né? Em 2009, desculpa, ele disse que departamentalização pode ser definida como agrupamento em unidades organizacionais realizados conforme critérios específicos de atividades e recursos, tais como humanos, financeiros, tecnológicos, materiais, etc. Para se realizar a departamentalização, é preciso fazer uma análise cuidadosa das tarefas. Rebouças recomenda a utilização dos princípios de diferenciação e integração das tarefas. Tarefas diferentes devem ser realizadas por departamentos diferentes, ao passo que tarefas semelhantes devem ser agrupadas em um mesmo departamento. Então, departamentalização vai ser esse agrupamento aí de tarefas, de departamentos, de unidades, enfim, de atividades, para que se tenha uma melhor organização e uma otimização ali de todos os meus recursos dentro da empresa. Além desses, existem 4 outros princípios que podem vir a calhar no processo de criação ou de fusão de departamentos, né? Além de organizar por tarefas, por atividades, como nós vimos, ainda temos 4 outros princípios que devem ser considerados aí. Então, primeiro, o princípio do maior uso. Departamentos que mais realizam uma determinada tarefa devem ser responsáveis por ela. Então, na hora de eu departamentalizar a minha organização ou fazer aí a criação dos meus departamentos, eu preciso considerar aí um departamento que vai realizar, por exemplo, uma maior tarefa. Se a gente pensar em inspeção da qualidade, ele é um departamento que vai ser responsável por inspecionar qualidades de produto ou qualidades de processo, enfim, tenho que considerar. Segundo princípio, princípio de maior interesse. Supervisão de uma tarefa deve ficar a cargo do departamento e do gerente que tem mais interesse em ter essa tarefa realizada com sucesso. Na hora de eu criar ali os meus departamentos, eu tenho que considerar aí quem serão os supervisores, gerentes interessados naquela atividade. Então, o gerente financeiro, por exemplo, ele vai ficar responsável pelo departamento financeiro, que vai realizar aquele tipo de atividades de finanças. Terceiro princípio, o princípio de separação do controle. Então, tarefas de supervisão devem ser separadas das tarefas de execução. E normalmente nas empresas a gente vê bem, né? Produção, administrativo, supervisão, execução. E o último princípio aí, o princípio da supressão da concorrência. O que é esse princípio? Então, as atividades de um departamento não podem ser realizadas também por outro. Caso essa repetição seja detectada, é preciso que a fusão seja restringida a apenas um departamento para se evitar desperdício de recursos e de tempo. Então, se tem o meu departamento que é responsável pela seleção e recrutamento, por exemplo, de pessoas, que é o RH. Dentro do meu RH, eu vou ter seleção e recrutamento e posso ter um departamento ali
departamento pessoal, né? Dentro do RH eu posso ter várias atividades. E é importante que cada um realize a sua atividade. Porque se começar a misturar ali, acaba podendo virar uma bagunça e perde-se a característica de definição de atividades por departamento. Existem várias formas de se departamentalizar, é uma palavra bem grande, uma organização. Então, eu posso criar departamentos ali por função, por localização, por produto ou por serviço, né? Em algumas empresas, eles separam esse pessoal aqui vai atender um produto celular e esse pessoal aqui vai atender o produto notebook, por exemplo. Eu posso separar por clientes, por processos, por projetos, enfim, várias formas. Cada uma desses tipos de organização de departamentos vai seguir aí um critério diferente, tá? Vamos conhecer alguns tipos de departamentalização. Então, primeiro, por função ou funcional, né? Quando eu defino meu departamento através da função dele. Então, é uma das mais comuns. Nela, os funcionários são agrupados conforme a função que exercem na empresa. Sua vantagem é tirar o maior proveito das especialidades. A desvantagem é inibir uma visão holística dos processos de produtos finais. Então, aqui é a que a gente mais conhece mesmo, né? Ah, eu preciso contratar um engenheiro. Ele vai ficar no departamento de engenharia. E aí eu vou utilizar todos os recursos ali que meu engenheiro, todas as suas capacidades ali para o meu departamento ser um departamento bom dentro da empresa, enfim, para eu tirar o maior proveito das suas especialidades. E aí eu vou separando meus departamentos pelas funções ali de cada funcionário, né? Então eu vou ter engenharia, eu vou ter vendas, eu vou ter RH, eu vou ter produção, enfim. A vantagem é realmente eu aproveitar todas essas capacidades, essas especialidades de cada funcionário. A desvantagem ele está falando de inibir uma visão holística. O que é uma visão holística? É uma visão do todo, uma visão geral. Então, às vezes, a pessoa vai ficar tão focada ali no departamento dela que ela vai acabar não conhecendo outros processos ali dentro da organização. Segundo tipo aí de departamentalização, por quantidade. Então, ela vai se basear aí em critérios numéricos, tá? Um responsável fica a cargo de um número determinado de funcionários. Esse tipo de departamentalização é usado às vezes quando há uma divisão de turnos e trabalhos da empresa. Ela só é bem sucedida quando as tarefas exercidas pelos funcionários são semelhantes e repetidas. Então, normalmente mesmo ela é aplicada aí quando se tem uma organização em turnos, ou a empresa é muito grande, eu preciso dividir ali, preciso colocar um gerente para cada função não, para cada grupo de pessoas, né? Então eu vou colocar um número, 5 funcionários trabalham de manhã, 5 à tarde, 5 à noite, por exemplo. E aí eu vou departamentalizar, né? Eu vou definir ali os meus grupos através dessa quantidade. Eles vão realizar a mesma atividade, de repente tem as mesmas formações ali, todos são técnicos, por exemplo, mas vai ter um chefe para cada um, porque estamos dividindo aí pelo número de funcionários e também pelos turnos, tá? Outro tipo aí de departamentalização, por locacional, né? Territorial ou por função geográfica. Então, muito comum nas multinacionais, consiste na distribuição de departamentos conforme sua localização geográfica. Esse tipo de departamentalização apresenta vantagens estratégicas, já que permite a instalação de unidades mais perto dos seus clientes, matéria-prima, canal de escoamento, etc. Porém, tem como desvantagem despesa de manter várias instalações e salários. Então, eu posso separar a minha empresa ali por local, né? Então, eu vou ter unidade A, unidade B, unidade C, tá? Que eu posso considerar ali como departamento A, departamento B, departamento C. E elas vão estar divididas aí pelo local onde elas estão instaladas. Então, por exemplo,
Várzea Paulista, Jundiaí, Campo Limpo, São Paulo, elas são divididas desta maneira. Outro tipo de departamentalização aí é por produto ou por serviço, tá? Então, vai ser aquela utilizada quando a organização quer ou necessita focar mais nos produtos que em suas funções internas. A vantagem são funcionários com habilidades específicas que são concentrados em apenas um foco de atividade. Além disso, fica mais fácil avaliar os produtos de cada departamento. Por outro lado, os custos administrativos são mais altos, uma vez que cada unidade vai ter sua equipe de marketing, de análise financeira, etc. Então, a gente tem, né? Muitas empresas trabalham aí também a departamentalização por produto e às vezes dentro também da produção é dividida dessa maneira aí por produto ou por serviço. Então, eu trabalhei, por exemplo, lá na Knorr-Bremse, né? Eu trabalhava na área rodoviária e também tinha, a empresa era separada aí pelo serviço, né? O rodoviário e o ferroviário. Então, tinha o pessoal de compras, de vendas, de produção, de engenharia só da área ferroviária e o pessoal de compras, vendas, produção, engenharia, enfim, da área rodoviária. Eram separadas aí pelo seu produto ou serviço. Departamentalização por cliente, então também orientada pelo mercado. Cada departamento é direcionado a um público-alvo do produto. O ponto forte dessa divisão é facilitar o atendimento das necessidades do consumidor. Então, também, por exemplo, já trabalhei lá na Compal, que era separado por cliente. Então, tinha o cliente Acer, o cliente HP, o cliente não sei o quê. Enfim, para quem trabalha na Fox também, né? É separado aí o Apple. Enfim, tem vários tipos, vários clientes aí. E aí tem uma unidade ali, um departamento que é focado só naquele cliente. Departamentalização por processo. Ocorre quando as tarefas passam de um departamento para o outro, seguindo uma sequência lógica. Então, vai ter o departamento de tornearia, que é o processo de tornear. Aí depois vai ter o departamento de retífica, que é o processo de retificação. Aí depois vai ter o departamento de furação, enfim. Cada processo é um departamento, uma salinha, uma área específica. Departamentalização por projetos. Então, empresas que lidam com projetos temporários, como agência de consultoria, dividem seus recursos humanos, financeiros e materiais de acordo com o projeto com prazos limitados. Essa departamentalização tende a ser temporária, porque o projeto ele é temporário, né? Então, esse tipo de departamentalização é você focar uma equipe para trabalhar no projeto A, uma equipe para trabalhar no projeto B, C. E aí, como o projeto tem todos os projetos, eles têm um tempo, eles têm uma data de encerramento, então esse tipo de departamentalização ele vai ter uma data para começar, uma data para terminar, ele vai ser temporário. Departamentalização matricial, o que é? Ocorre quando há mais de um tipo de distribuição de tarefa ocorrendo ao mesmo tempo. Por exemplo, a sobreposição da departamentalização funcional com a de produtos. Então, aqui, como falado no exemplo, a departamentalização matriarcal vai ser aquela onde onde tem mais um tipo, na verdade, de tarefa sendo executada no mesmo tempo. Então, eu posso fazer a minha departamentalização funcional, por exemplo, por função, com a mesma linkado ali e ao mesmo tempo estar realizando o meu departamento por produto ou por projetos. Nas empresas acontece bastante, né? Ao mesmo tempo que as pessoas estão sendo departamentalizadas, que os departamentos são criados pelas funções ali, eles podem ter um outro tipo de departamento ocorrendo no mesmo tempo, no mesmo tipo de separação, tá? E por fim aí a departamentalização mista, né? Vai se dar pela combinação de tipos diferentes de departamentalizações. Então eu posso ter várias combinações porque eu vou utilizar vários critérios aí para definir processos, para definir departamentos dentro da minha organização.
e aí eu vou fazer essa combinação para ter melhores resultados, por exemplo, tá? Segundo tópico que a gente vai estudar aí na nossa aula de hoje, organogramas, né? O que são organogramas? Se vocês já viram, não viram, provavelmente já ouviram falar sobre isso, vamos entender direitinho o que é. Então, o organograma é uma representação gráfica da estrutura hierárquica de uma empresa. Isso é, desenho organizacional que, por sua vez, consiste na configuração global dos cargos e da relação entre funções, autoridade e subordinação no ambiente interno de uma organização. O organograma é considerado a melhor representação gráfica do desenho organizacional. Ele é útil para pessoas de fora da empresa ou para funcionários recém-chegados. Então, o que vai ser o organograma? Vai ser esse gráfico, essa organização visual, né, da empresa em si, através de uma estrutura hierárquica, né? Como que estarão organizadas as funções, as pessoas da empresa através de uma hierarquia, tá? Então ele vai ser considerado aí a melhor representação porque é uma representação gráfica que vai ser de fácil interpretação. Vai ser útil para pessoas de fora da empresa, porque dependendo aí do que a pessoa deseja buscar na empresa, ela já vai saber a quem direcionar, onde buscar, se ela vê o organograma, ou para funcionários recém-chegados, porque quando a gente chega numa empresa, se eu ver o organograma da empresa, eu vou saber identificar qual é a minha posição dentro da estrutura hierárquica, né, respeitando uma hierarquia dentro da empresa, e também a quem eu devo responder ou quem deve me responder. Alguns organogramas apresentam o nome de dirigente de cada departamento, bem como o número de funcionários subordinados a ele e informações referentes à divisão do trabalho. No entanto, um organograma com apenas nome dos cargos é o mais interessante, visto que a utilização dos nomes dos dirigentes faz com que manuais organizacionais tenham que ser constantemente reeditados para atualizar nomes sempre que houver mudanças de direção. Então, eles podem ter os nomes lá de cada pessoa ou só os cargos, né? Que é o mais interessante, é o mais usado, uma vez que eu não preciso ficar trocando também o nome das pessoas. Aquele cargo vai ser sempre o mesmo: diretor comercial, presidente, enfim. Outra vantagem aí do organograma é identificar falhas estruturais na empresa, tais como duplicidade de funções e o consequente desperdício de mão de obra. Então, se eu tiver duas pessoas realizando a mesma função, talvez eu consiga aí otimizar isso e redirecionar a pessoa ou de repente, enfim, mandar ela embora, dependendo aí da empresa, para não ter tempo ocioso, né? Vamos focar aí os trabalhos. Os principais objetivos de um organograma, então, vão ser apresentar os diversos órgãos competentes da organização, comunicar os vínculos e relações de interdependência entre os departamentos, indicar os níveis hierárquicos em que se divide uma determinada empresa. Certo? Bem tranquilinho aí, só uma passagem para a gente entender o que é organograma. Agora vamos para as técnicas de administração. O funcionamento de cada organização só é possível por meio da administração eficiente de seus recursos, sejam eles financeiros, tecnológicos, físicos ou humanos. Somente por meio desse arranjo de gerenciadores por meio desse arranjo, os gerenciadores são capazes de alcançar os objetivos e produzir resultados. Então, a gente viu lá no começo das nossas aulas aí de gestão e normalização que é necessário fazer uma administração eficiente, né? Aquela que vou chegar no meu objetivo da melhor forma possível, né? E ter organizada aí a minha empresa, tá? Para que eu possa alcançar os meus objetivos e fazer e produzir resultados. Compreender como esses recursos são gerenciados é uma das chaves para se avaliar uma organização. A má gestão de recursos pode ter impacto negativo no desempenho desta organização. E a gente sabe disso, porque a gente está estudando aqui em gestão e normalização desde o início que é importante que se tenha uma boa administração da minha empresa, que eu tenha uma empresa organizada,
porque se eu não tiver essa boa administração, se eu tiver uma má gestão, eu não vou conseguir atingir meus objetivos, realizar minhas tarefas da melhor forma possível. Quais são algumas técnicas aí para eu administrar melhor os meus processos, a minha organização, tá? Então, fazer a gestão dos meus recursos humanos, tá? Vai tratar dos aspectos humanos da organização, então, manutenção da operação, recrutamento e retenção, departamento pessoal. É preciso que eu administre, que eu faça a gestão aí das minhas pessoas dentro da minha organização, tá? Então, essa é uma técnica de bem administrar. Outra técnica que eu devo também aplicar, né? Uma vai sempre complementar a outra, para que no final eu consiga atingir meus objetivos. Então, uma outra técnica de administração aí é fazer a gestão dos meus recursos físicos e tecnológicos. Então, eu faço a gestão dos meus recursos humanos, mas também preciso cuidar ali dos meus recursos físicos e tecnológicos. E o que são recursos fixos? É a instalação em si, o meu prédio, os materiais, as máquinas, os equipamentos, tá? E os recursos tecnológicos, eles vão ser os meus projetos, meus documentos, minhas experiências, minhas competências, enfim. Vai além aí de recursos físicos, talvez o recurso tecnológico até complemente ali recursos humanos, tá? E por fim aí, fazer uma boa gestão dos meus recursos financeiros. Então, o gestor financeiro deve possuir experiência para identificar necessidade de recursos para que a empresa possa atender suas necessidades de caixa na execução do seu objetivo principal e financiar os seus projetos. O financeiro ele precisa estar aí bem, ele precisa ter uma boa administração, uma boa gestão para que a empresa continue no mercado, continue ativa aí e consiga aí produzir lucros ou enfim, consiga pagar as suas contas, financiar os seus projetos para alcançar o seu objetivo final. Bom, galera, então aí a gente falou dos 3 tópicos importantes na aula de hoje, que era departamentalização, organograma, 2 nomes aí bem complicados, e as técnicas de administração para que minha empresa seja bem vista no mercado, consiga atingir os seus objetivos, tá? Qual que é a atividade que vai ficar para a aula de hoje? Vocês fazerem uma pesquisa, então, sobre os tipos de organogramas que existem, tá? E depois que vocês pesquisarem os tipos de organograma, eu dei uma lista aí de funções, de departamentos, de cargos, enfim, para que vocês façam um organograma utilizando todas essas funções aí. Então, presidente, gerente, de RH, enfim, organizem essa empresa aí de acordo com as funções, de acordo com os departamentos, cargos que estão listados aí, e carreguem essa atividade lá no portal, tá bom? Qualquer dúvida, eu e a professora Cíntia estaremos à disposição de vocês. Espero que vocês tenham entendido a aula de hoje e até a próxima aula. Muito obrigada.